bem mais desse lado aqui. Paz e graça, amados. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que essa paz e essa graça permaneça, de fato, sobre todos nós. Vamos ficar com a coração. Cristo me dá a oportunidade de falar com vocês hoje. Graças a Deus, o pastor está sempre preparado, né? Nós viemos aí com a intenção de congregar com vocês, de ter aqui, passar esse culto, esse momento com vocês, e podemos nos alegrarmos da presença desse Deus maravilhoso. Eu quero ler com vocês aqui o texto, a palavra do Senhor que está em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2. A partir do versículo 1, nós teremos uma leitura aqui de 11 versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Assim a palavra do Senhor nos diz: portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Soberano Deus e poderoso Senhor, obrigado, meu Pai, por esta linda manhã. Obrigado, meu Deus, por cada um dos teus servos presentes aqui. Obrigado, Senhor, por esta linda igreja em que o Senhor se reúne aqui e que teu nome é glorificado, a tua presença é perceptível e a tua palavra é pregada, a tua glória é manifestada e o teu poder opera em meio do seu povo e através do seu povo. Senhor, continue comunicando graça e misericórdia nesses corações, não apenas a esses que estão hoje presentes aqui, aqueles que não puderam estar presentes nessa manhã, aqueles, meu Deus, que ainda se achegarão por intermédio da pregação do Evangelho e estarão compondo esse grupo, esta igreja, para o louvor e glória do seu nome. Porque sim, nós cremos que haverá crescimento, que haverá alcance de vidas, que haverá novas vidas, dezenas, centenas, milhares delas, que serão alcançadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Pai amado, ministre nossos corações e fazer cumprir o seu desejo, a sua vontade, a sua palavra sobre nós. Assim nós oramos, te louvamos e bendizemos, meu Pai. Não obstante a minha fraqueza e limitação, ministra a tua igreja hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amados, vamos tomar os nossos assentos. Hoje estaremos falando com vocês aqui sobre o alicerce da unidade e especialmente o versículo de número 5 é o centro que nós queremos pegar aqui, onde diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Quais são as emoções
Que tipo de atitude gera? Porque o sentimento ele é precedido de alguma coisa ligada à consciência, ligado àquilo que você vê, àquilo que você percebe. Isso gera o sentimento. Sentimentos nem sempre se transformam em ações, mas nós estamos falando de ações. Nós estamos falando do conhecimento de Deus acerca do estado da humanidade, acerca da sua vida, da minha vida, e o sentimento que ele tem, teve e ainda terá e continuará a ter sobre a sua vida. Assim como nós cantamos no último louvor, a frase mais enfática foi: Ele me ama. E quais são as ações de Deus acerca desse sentimento? O que moveu o Senhor? Hoje, mais especialmente, nesse texto, quando Paulo está se direcionando, Cristo Jesus, a sua emoção transformada em ação e a sua ação transformada em resultado, e o resultado transformado em abrangência, que alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e ainda alcançará muitos que amamos e muitos que talvez hoje, no presente momento, nem imaginamos conhecer, mas o Senhor alcançará. Só que existe um princípio nessa questão toda aqui, um princípio muito importante. Não houve disputa no céu para ver quem iria descer como morrer na cruz do Calvário. Não houve aquela questão de um mandar o outro, não, vai você, não, também não houve. Houve o princípio de unidade, o sentimento, a essência de Deus é amor, e por causa dessa essência, houve então atitudes práticas. Nós estamos olhando para o texto de Filipenses, mas há outro texto que Paulo escreve e ele afirma que Deus dá prova de seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido em nosso lugar, antes mesmo de termos consciência disso. Ele já havia se entregado, ele já havia decidido. E quando nós olhamos no prisma geral da graça do Senhor, desde o momento da criação, conhecendo os atributos de Deus, sabemos que Deus, Ele é Deus, então Ele já sabia, Ele sabia que o homem iria pecar, Ele sabia que Eva iria comer o fruto, Ele sabia que a serpente iria tentar, Ele sabia que haveria uma tentativa de culpar um ao outro, Ele sabia de tudo, e Ele continua sabendo. Mas mesmo sabendo de todos os males que iria propiciar, que o homem iria se enfiar, vamos colocar assim, e escolher, ele a si mesmo decidiu crer que você iria responder ao seu caminho. E você respondeu. Porque tem um detalhe muito importante. Ele resolveu criar, mesmo sabendo que muitos iriam escolher o homem. Isso é graça antes da criação, isso é graça na criação. E nós estamos falando de que durante todo o percurso da existência do homem, chegou a primazia dos tempos em que o Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se fez homem, a nossa semelhança, não igualdade, mas semelhança, para que pudesse então cumprir com aquilo que é necessário. Sem remissão, sem sangue não há remissão de pecado. E esse sangue não pode ser um sangue comum, não pode ser um sangue qualquer. As sombras do Antigo Testamento mostram ali o sacrifício, mas aquele sacrifício tinha que ser repetido sempre e sempre. Mas o sacrifício de Jesus, o Deus eterno, ele não precisa ser repetido, ele precisa ser aceito, ele precisa ser internalizado, ele precisa ser vivido. E esta é a proposta do Evangelho de Cristo Jesus. Tem algo importante aqui. Quando Paulo escreve aos Filipenses essa epístola, ele escreve num momento de prisão. Por volta do ano 60, 62, ele estava aprisionado. Mas isso não tirou dele o desejo de comunicar a palavra do Senhor aos seus filhos na fé. A igreja de Filipos tinha algo muito importante. Ela era realmente uma igreja sadia, uma igreja que é marcada por fidelidade e generosidade, uma igreja missionária, conforme nós
olhamos para Atos 16, ela é alcançada através das viagens do apóstolo Paulo. No entanto, mesmo sendo uma igreja saudável, não estava imune a certos problemas que são recorrentes aonde há pessoas. Aonde houver pessoas, tem problema. Tem problema. Às vezes nós estamos sozinhos no lugar e achamos problemas em nós mesmos. Por quê? Tem pessoas. E isso é muito natural. Há uma questão de natureza que a gente precisa trabalhar hoje aqui, que é a tensão relacional causada pelas diferenças de pensamento, diferenças de ideias, diferenças em que muitas vezes intentamos fazer valer aquilo que eu vi como sendo o melhor ou o mais certo. Ao longo da carta, isso também aparece. Paulo também fala sobre isso, não exatamente como ponto central, mas ele fala. Se nós observarmos o versículo 27 do capítulo 1, ele fala: permanecei firmes em um só Espírito. Ele está tratando de unidade. No capítulo 2, a qual nós já mencionamos aqui, versículo 2, ele vai repetir por mais uma vez. Mas ele diz lá: tende o mesmo modo de pensar. Também aparece ali no texto. Se nós caminharmos um pouquinho, chegamos lá no capítulo 4, o verso 2, ele também menciona acerca de um conflito que havia ali entre duas mulheres, entre a Evódia e a Síntica. Isso mostra que igreja não está isenta a dificuldades relacionais na sua vivência interna. Ou seja, o problema não era doutrinário em si, não era teológico, era de convivência, modos de pensar. E a palavra-chave que nós vamos utilizar hoje aqui sobre divisão ou duas visões, porque entre tantas questões nós queremos aplicar a ideia de divisão aqui, trazendo para o conceito de duas visões ou mais, né? Mas nós queremos trabalhar essas questões de duas visões. Então, no grego, Paulo usa alguns termos para falar sobre isso. Um deles é eritreia, que traz significado, a ideia de ambição pessoal. Nada a ver com a lição. Ambição pessoal. Mas é um tipo de ambição que verte para o lado do egoísmo. Também uma outra palavra que é utilizada é kenotaxia, que é um tipo de glória vazia, e nos textos geralmente traduzido por vã-glória. Também uma outra palavrinha interessante que aparece, que é a piromena, que é uma disposição interior, é a mente, o modo de pensar com essência. A raiz do problema está justamente na mente, no modo de pensar diferente uns dos outros. Então, direções diferentes podem produzir visões. Cada qual, vamos imaginar, uma liderança que cada qual está puxando para lá. Tem até uma figura antiga que mostra, né, ali os animais, os dois amarrados um ao outro, e tem dois fardinhos de feno, um de cada lado. E todos os dois estão com fome, cada um escolhe um lado. E eles puxam, né, fazem força, aquela corda estica, eles se estribam, mas não conseguem se alimentar, porque nenhum dos dois alcança o seu objetivo. É só uma figura antiga. Depois vocês pesquisam sobre ela. Mas em certo momento, um lado cede, e aí os dois vão para um lado e se alimentam. Depois os dois vão para o outro lado e se alimentam. Traduzindo, ambos conseguiram seus objetivos e alcançaram o que era necessário quando resolveram caminhar juntos. Isso é interessante, porque a solução não é ser uniformidade, não é ter uniformidade, mas um alinhamento dentro da visão e da mente de Cristo Jesus. Porque a palavra nos diz, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Então, não é simplesmente comportamento, mas é mentalidade.
A gente poderia lançar mão de outros textos que falam sobre isso, mas nós queremos caminhar um pouquinho aqui hoje. Então, a palavra do Senhor nos mostra claramente. Paulo estabelece 4 questões que estão em jogo aqui, e logo no começo do capítulo 2, que fala sobre as consolações em Cristo, amor, comunhão do Espírito, e também fala de misericórdia. Essas realidades deveriam produzir um resultado tranquilo, que ele afirma sobre ter alegria naquilo que Deus vai produzir por intermédio deles, para que completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Como assim? Nós temos cultura diferente, criação diferente, formações diferentes, na verdade, como ter o mesmo modo de pensar? É realmente desafiador, mas nós vamos entender. A raiz da divisão, no versículo 3, que ele afirma: nada façais por partidarismo, que é justamente o que ele está combatendo, a entrega ou vanglória. Ele está falando sobre isso, que é outra palavrinha, que é nodáxia. Ele está combatendo essas duas coisas, dizendo que a maneira de evitar isso é pensar da mesma maneira. E como assim? Essas duas palavras mostram para nós, revelam para nós, trabalhar para promover a própria agenda. Essa é a ideia geral da entrega. Mas não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa. A quenodáxia é uma necessidade de reconhecimento pessoal, de aparecer, de alguma maneira estar em destaque. Também não é isso que o Senhor precisa de cada um de nós. Em termos práticos, as pessoas acabam indo para uma situação de que a minha visão precisa prevalecer, e muitas vezes em detrimento da outra. Mas não é assim que o Senhor deseja. A resposta bíblica trazida para nós é considerando os outros superiores a si mesmo. E nessa tradução aqui, ele ainda coloca sobre humildade, considerando humildemente o outro superior a si mesmo. Então, essa ideia de considerar aqui, ela é forte, irmãos, porque a egionai, que é a palavra utilizada, ela significa deliberadamente, é uma escolha, avaliar. É você escolher dar valor, avaliar, atribuir valor. É decidir olhar para o outro e escolher pontuar, escolher valorizar, escolher deixar em destaque o que é bom, o que é bom no outro. Só aí já vai quebrar um monte de problemas, não é verdade? Então, não é um mero sentimento, é algo racional, é uma decisão, é uma escolha. Então, divisão não é apenas discordar, não é apenas ter ideias diferentes. É quando, de alguma maneira, o ego acaba governando a percepção e destruindo os relacionamentos. Então, unidade, ela nunca vai exigir uma concordância total, porque senão seríamos todos uma linha de montagem robô. Não é essa a ideia, mas é a ideia que exige de nós uma submissão comum. E essa submissão não está baseada em qualquer outra coisa, senão na pessoa de Jesus Cristo. Amém. É em Cristo que essa submissão vai acontecer. É em Cristo que vamos conseguir avaliar e de fato ser capazes de pensar de maneira muito mais equilibrada. Então, uma pergunta que surge em nossos corações: será que eu estou, nas minhas discussões de ideias, defendendo algo que é bíblico, algo que está de acordo com a palavra, algo que o Senhor direciona, ou a minha preferência, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero? Aí tem uma pergunta que traz para nós soluções já, porque se eu estiver apenas olhando para eu posso então olhar para Jesus e deixar o eu, e permitir que Jesus reine em mim e direcionar as minhas ações. E isso vai prosperar. Por quê? Porque Paulo apresenta algo ainda maior. O exemplo, o maior e perfeito exemplo: Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Mas nesse texto em especial, olha só o que ele afirma para nós:
Versículo 6. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Não é forte? O versículo anterior ainda diz: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Ele sabe quem ele é. Ele nunca impôs isso, mas ele se esvazia. E ele faz isso ao extremo, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ora, esvaziar-se é algo necessário e é algo bom a ser imitado quando olhamos para Jesus. Não significa deixar de ser Deus aqui. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos privilégios, da prerrogativa, para assumir uma posição de servo, até as últimas consequências. Esse é o padrão de Cristo. Ele tinha e tem todo o direito, mas ele não reivindicou. Ele podia exigir, mas ele não o fez. Ele poderia simplesmente ordenar, mas ele preferiu obedecer. Esse é Jesus, esse é o padrão. Ele se fez servo. Ele veio para prestar serviço. Ele veio para alcançar o outro. Então, isso mostra para nós que existe um parâmetro na vivência cristã entre lutar por aquilo que eu penso e desejo, ou servir para que o todo seja edificado em Cristo Jesus. Então, a divisão diz: quem está certo nessa história? Mas aquele que deseja servir diz: como que eu posso colaborar, servir, somar, para que a gente alcance os melhores resultados, para a glória do nome de Jesus, para que a igreja seja edificada, para que vidas sejam alcançadas, para que este mundo que está em trevas contemple a luz de Cristo Jesus. Então, Deus estabeleceu algumas coisas importantes que é bom lembrar, como Efésios mesmo afirma, e Paulo mesmo escrevendo. Ele escolheu alguns para pastores, mestres, escolheu ali, tem uma lista, mas a finalidade é quase que única: para aperfeiçoar os santos, para treinar a igreja, para preparar o servo do Senhor no serviço a Deus e uns aos outros. Essa é uma questão muito importante, porque muitas vezes nós temos a visão de liderança como se fosse um tipo de altar. Eu cresci, eu aumentei, agora eu posso mandar. Não, é o contrário. A visão bíblica é o contrário. A pirâmide do poder é o contrário, porque quem sustenta tudo é Jesus, e Ele é a pedra. Ele está lá embaixo, Ele é único, e Ele sustenta tudo e todos. Então, a partir dele, Ele escolhe alguns para funções específicas, tanto na liderança formal e informal da igreja. E isso Ele faz para que a igreja unida trabalhe para a edificação, preparação e crescimento na individualidade e também quando estamos no coletivo. Crescimento uns para com os outros é servir. Glória a Deus. Há um tempo atrás eu li e também ouvi depois de uma mensagem um pregador que disse: o crente que não serve, não serve. Eu já tinha lido antes, quando ele falou dentro das questões todas, aquilo parece que foi chacoalhão. Parece um pouco. O crente que não serve, não serve. Olhando para o parâmetro bíblico, é de fato. O crente só fica arrumando confusão. Em vez de servir, ele não serve mesmo. A Jesus não está servindo, não. Está servindo outras coisas, mas a Jesus não. Talvez servindo a si mesmo, o seu ego, as outras questões, a ação do inimigo, as influências. Mas servir a Deus significa servir uns aos outros, somar, cooperar. Parece até o slogan do Sicredi, né? Mas não é bem a ideia, tá? Apesar que o conceito é parecido. Então, Deus escolheu alguns, colocou alguns sobre posições para dominar? Não, para servir. Para servir. Então, o pastor, ele não pode e não é controlador, assim como as demais lideranças. Ele é um formador de mentalidade. Ele é aquele que direciona segundo os critérios da palavra de Deus.
Ele treina os santos para servir voluntariamente, para funcionarem, como a palavra do Senhor coloca para nós, como um corpo, para avançarem na missão neste mundo, para salvar centenas e milhares de vidas. A igreja não pode suportar divisões, porque o próprio Jesus afirmou: um reino dividido, uma casa dividida, não prospera. Se queremos prosperidade no reino, se queremos prosperidade lá no nosso trabalho, se queremos prosperidade na igreja, na obra do Senhor, se queremos prosperidade no ministério, a cada qual, ali, antigamente chamado por departamentos, funciona, é preciso trabalhar uma mentalidade cativa a Jesus Cristo. Divisões muitas vezes causam muitos e muitos problemas, mas um alinhamento à mente de Cristo, ao pensar de Jesus, causa prosperidade e bênçãos. Então, quando ele afirma no versículo 8 que foi obediente até a morte e cruz, esse é o parâmetro que Jesus estabelece para nós, pelo seu bom exemplo. O ponto aqui, mais profundo, que a unidade verdadeira exige um tipo de morte. Calma, não é para você cometer suicídio, não. É um tipo de morte, mas qual tipo de morte? A morte do ego, a morte do eu, a morte que eu quero, e realmente ressuscitar o que Deus quer em mim, através de mim, e o que Ele quer fazer em mim, junto aos demais. Então a cruz, ela resolve um grande problema, porque a minha vontade é crucificada em Cristo Jesus. O meu orgulho é confrontado pelo exemplo de Cristo. A minha necessidade é estar de fato guardado no Senhor. Ela é quebrada quando eu olho para o Senhor e percebo que não é o meu desejo que precisa ser feito, mas o desejo do Senhor. Amém. Se cada um de nós, se todos nós nos convergirmos nesse caminho, tem muitas coisas que parecem difíceis, vão se tornar mais fáceis, e uma delas é perdoar. O perdão muitas vezes é difícil, mas o perdão ele não é emocional, tá, irmãos? Só que o perdão tem tanta coisa, tanto livro. Mas veja bem, perdoar, ele inicia de uma situação ligada à razão. E a primeira razão é a cruz. O Senhor nos perdoou, sacrificando a si mesmo. E a partir do seu bom exemplo, eu devo aprender a fazer o mesmo. Será que foi por mera emoção? Não, foi uma escolha desse tempo. Então, quando eu escolho perdoar, eu sou capaz de conseguir controlar as emoções, as reações, e aos poucos me livrar de tantas coisas terríveis que afetam o coração, o relacionamento, e destrói famílias, igrejas, trabalhos, empreendimentos. Tudo é restaurado, porque é o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, que nos crucifica em Cristo e nos faz ser capazes de tomar essa decisão, que em alguns casos são tão penosos. Então, morre para si mesmo e vive para Jesus. A minha vontade, ela passa. Eu cedo, não por fraqueza, mas por maturidade, por escolha, porque eu estou me submetendo não ao homem, mas a Deus que colocou o homem naquele lugar, naquela posição. Nem que seja temporário, passageiro, uma ocasião, mas eu sei que eu obedeço ao Senhor em primeiro lugar. E isso tudo traz unidade, crescimento, saúde, desenvolvimento. A glória de Deus é manifestada, vidas são alcançadas, porque o próprio Senhor Jesus, na sua oração, no Evangelho de João, ele afirma que através da unidade do povo, do corpo de Cristo, o mundo vai olhar, vai observar e vai crer que Ele é Deus. Sabe por quê? Que no mundo que vivemos, e está cada vez pior, só tem uma maneira de se manter unido: através de Cristo Jesus, levando todo cativo desejo, levando cativo todo desejo, toda percepção a Cristo, ao Senhor. Aí sim,
nós vamos galgar por isso, submetendo a liderança de Cristo, a liderança que Ele direciona. Deus vai premiar de alguma maneira. E aqui Paulo, no versículo 9 a 11, ele está olhando e mostrando a realidade de Jesus, mas isso traz uma luz para o resultado da nossa vida, não apenas presente, mas futuro. Porque nesses versículos ele está afirmando algo importante. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. A ideia aqui não é que, então nós vamos ser exaltados nesse sentido. Não. A ideia aqui é que esse caminho resulta em bons resultados. E quem dá esse resultado é o próprio Deus. Então, quando nós olhamos para essa realidade, o Pai valida esse caminho de unidade, desse alicerce de pensar de acordo com aquilo que Deus quer para nós. A ideia da exaltação, ela vem depois da submissão, ela vem depois do servir, ela vem depois de nos levarmos cativos ao desejo do Senhor. E o resultado é aquilo que nós ansiamos. Porque ninguém serve ao Senhor nesta vida apenas por causa dessa vida. Todos nós servimos ao Senhor nesta vida porque desejamos a vida que Ele preparou para nós. Não é verdade, irmãos? Quem quer ficar aqui para sempre? Eu não quero ficar nesse mundo do jeito que está para sempre, não. Eu quero estar com o Senhor na glória. Eu quero passar o milênio com Ele. E quando enfim chegar o dia de retornar, essa terra não será nem um pouco parecida com aquilo que é hoje. Porque o pecado não existirá mais. Porque a morte não vai mais existir. Porque as consequências do maligno não estarão mais presentes. O próprio maligno já terá sido destruído. E tudo aquilo que é mal não mais vai existir. Eu quero esse tipo de exaltação. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso buscar, levar meus sentimentos, as minhas razões, a minha mente cativa em Cristo, para que eu possa caminhar com os meus irmãos, servindo uns aos outros, sendo o último corpo de Cristo, sendo de fato preparado, como alguns preparam aí através do Enem, em cursinhos para chegar na faculdade, que é importante, o curso e tudo mais, mas a nossa principal preparação acontece aqui, juntos uns aos outros, amando uns aos outros, sendo ofendidos e liberando perdão, procurando fazer aquilo que é necessário de acordo com a palavra do Senhor, para que nós possamos estar preparados para um reino surpreendente, glorioso, maravilhoso, que Ele preparou para aqueles que creem, para aqueles que não desistiram, apesar de tantas lutas e enfrentamentos que temos aqui. Há muitas ofensas, há muitas circunstâncias, com toda certeza. Há situações que desmotivam, que as pessoas pensam, não congrego mais, não vou mais, vou para cá, vou para lá. Não, irmãos, não, esse não é o caminho. O caminho é levar as nossas emoções, a nossa vida, a nossa família, nossas causas, nossos anseios aos pés da cruz, ser cativo a Ele, ser direcionado por Ele, é o nome dEle, segundo a vontade dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Lógico que vamos pensar diferentes, lógico que vamos avaliar as coisas de maneira diferente, mas é justamente essa diferença que deve somar para que o todo revele a glória de Deus, revele a vontade do Senhor, revele o poder do Senhor, e não o contrário. Mas nós somos tão limitados que muitas vezes nos deixamos ir para o outro caminho. Então, há duas visões da igreja, há duas visões do trabalho, há duas visões da família. Existe um tipo de cabo de força, isso não vai ficar bom. O caminho, submeter-se ambos à palavra de Deus. Amém. Filtrar pelo poder de Cristo e o caráter de Cristo revelado nas Escrituras. Alinhar toda a liderança espiritual, assim como todos que servem, a priorizar a missão de Deus na igreja, através da igreja, e não o eu. O resultado de tudo isso não é aquele que vence o discurso, não é aquele que vence o argumento, não.
Sabe quem mais vence? Aquele que mais se rende a Cristo. Aqueles que mais se submetem a Cristo, seu Senhor. Então, a unidade, ela não é construída, ela é mantida. Ela não pode ser construída por afinidade, por personalidade, pelo consenso humano, não é aí. Mas é a mentalidade de Cristo Jesus. Compartilhar do princípio, do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é a proposta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nesse capítulo 2, nesses primeiros versículos, os quais nós lemos. Ah, sim. Ela é mantida, ela é construída, ela é compartilhada através da mente de Cristo Jesus. Porque quando isso acontece, o corpo, a igreja, ela funciona melhor. Ela se torna cada vez mais útil, mais forte, mais poderosa. As coisas fluem. E o poder de Deus realmente parece que expandiu em meio ao povo. Porque fica mais fácil de ver, de perceber, de sentir, de usufruir e de então ver a glória de Deus brilhando aonde havia trevas. Centenas de pessoas podem se aconchegar aos braços de Jesus ao contemplar uma irmandade, uma igreja unida pelo princípio máximo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o grande desafio. Não é pequeno. Morrer para si mesmo é complicado, é difícil, mas é perfeitamente possível. Alinhar-se a Cristo também tem as suas dificuldades, mas é perfeitamente possível. E servir o corpo também tem ali os seus percalços, mas também é perfeitamente possível. Onde nós vamos encontrar então forças suficientes para enfrentar todos os dilemas e dificuldades e sair do outro lado vencedor? Na sua palavra, nos seus critérios e buscando a ação do Espírito Santo. Amém. Deus que habita na igreja, Deus que direciona o seu povo. E é isso que vamos fazer. Eu quero convidar vocês para nós fazermos esta hora sobre a aplicação. Eu buscar, Senhor, se na minha individualidade, na minha casa, no meu trabalho, existem algumas coisas que estão por acaso gerando dificuldades por minha causa, me ajude a ser submisso ao Senhor, a sua vontade, e então ser útil para a glória do louvor do Senhor. Glória a Deus. Amém? Quero convidar vocês a se colocarem de pé. Soberano Deus, o Jesus, por ser bondoso, gracioso e misericordioso conosco. Obrigado, Senhor, por esta linda manhã. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus servos. Obrigado, Senhor. Pai amado, nos ajude, Senhor, a te servir. Nos ajude, Senhor, a ter e manter, Senhor, a unidade, do mesmo pensar, do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É desafiador pegar o eu, é desafiador submeter ao Senhor, é desafiador servir uns aos outros, sim é, mas tudo é possível aquele que crê. Então pedimos a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus, para que a ação do Teu Santo Espírito possa inundar a nossa mente, inundar o nosso coração, inundar o nosso ser, reinar em nós e através de nós. Nos direcione, Pai, segundo a Sua vontade, nos direcione, Pai, segundo o Seu querer. Oh Deus tremendo e maravilhoso, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, a minha falha, perdoa, Senhor, a minha limitação, me ajuda a honrar o Seu nome, me ajude a bendizer ao Senhor, me ajude a glorificar o Teu nome, me ajude a ser útil no Teu reino, me ajude a ser útil na Tua igreja, me ajude a ser útil no corpo de Cristo, me ajude a ser útil, Pai, para o serviço do Senhor. Aleluia.